Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem para que possamos ter mais uma aula de matemática. Legal? Receba meu bom dia com muita alegria e vamos lá. Bom, nós falaremos sobre fração, daremos continuidade, porque nós já tivemos noção de fração e agora vamos continuar falando sobre os tipos de frações. Bom, para você acompanhar, você precisará estar em mãos com o seu livro, certo? Para você fazer a sua atividade, tudo bem? Então você vai abrir lá na página 147 até a 150. Eu acredito que você já fez toda essa atividade, porque nós já falamos no vídeo que foi pela metade para você, sobre comparação de fração, mas eu vou relembrar mais um pouquinho, tá? Eu dei uma melhorada até nele para você. Na página 151 até a 153 falaremos sobre fração equivalente. E da página 154 até a página 158 nós falaremos sobre fração de quantidade. Beleza? Então, vamos lá? Vamos continuar? Bom, primeiramente, vamos relembrar que a história é de Célia, não é verdade? Olha aqui, Célia Regina, ela comprou um pedaço de maçã, um pedaço de melancia, e ela dividiu em 4 partes iguais. E ela distribuiu 2/4 para Carlos, né? E 1/4 para Alexandre. Vamos fazer a comparação de fração e entender qual a fração é menor e qual a fração é menor, tu vai já entender, ok? Observe aqui a fração 2/4, ele já está te dizendo que é maior que 1/4, e ele utilizou assim o sinal de igualdade, o sinal de maior que, lembre-se que nós vamos, quando nós trabalhamos comparação de fração, iremos trabalhar com maior que, menor que, ok? Tudo bem? Então nós temos que estar atento para esse sinalzinho aqui, ok? Para podermos entender. Então, bora lá, ela colocou 2 figuras para você estar observando. Observe as frações representadas pela figura a seguir. Aí eu tenho aqui um todo, né? 2/4, aqui, olha, 2/4, certo? E aqui eu tenho um todo, que é 2/5. Relembrando, o numerador é a parte colorida que foi tomada, certo? E o denominador é a parte do todo o qual o teu bolo, o teu biscoito foi repartido, tá? O teu todo, o teu inteiro, tudo bem? Então, as partes onde ele foi dividido, que falamos lá em noção de fração, ok? Então, estamos aqui. Ele diz para ti também que, quando nós trabalhamos comparação de fração, você precisa ter 2 frações, certo? Para você poder fazer essa comparação. Então, ele diz o seguinte para te entender melhor. Quando 2 frações têm numeradores iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, observa aqui. Eu tenho 2 frações, sendo que todas as duas estão com os numeradores iguais, certo? Que foi a parte que foi tomada, certo? Então, se eu tenho os 2 numeradores iguais, a regra diz para mim que a minha maior fração é a que tem o menor denominador. Então, qual das duas tem o menor denominador? É esta ou é esta? Muito bem, é o 2/4, olha aqui, ó, que tem o menor denominador, certo? Então, ela tem o menor denominador, nós dizemos que ela é a maior fração. Logicamente, a que tem o maior denominador, ela vai ser a menor fração, muito fácil, né? Certo? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui para você, ó. Quando as 2 frações têm numeradores iguais, tá vendo? Eu marquei. Coloquei que a maior fração é a que tem o menor denominador, certo? Então, essa é a maior fração e a que tem o maior denominador vai ser a menor fração. Dá pra ver que eu marquei? Ficou melhor, né? Ficou até melhor para o teu entendimento. Só para relembrar essa parte aqui que nós já fizemos e as atividades eu acredito também que você já fez. Aqui é somente para você fazer a representação da fração, né? Você vai conferir um todo que tem e representar pelas partes que foi tomada. Eu acredito que você acertou todas as questões, certo? Dessa daqui, de acordo com a figura e as respostas da atividade anterior, que no caso é essa aqui, certo? Tu vais ter que completar a sentença matemática com sinal maior que, menor que e igualdade. Como você já viu, nós sabemos que não tem nenhuma com o sinal de igualdade, né? Certo? Então, você vai utilizar apenas o sinal maior e menor que, prestando atenção na regra que está falando sobre a questão do quando os numeradores são iguais,
certo? A maior fração é o que tem o denominador menor, certo? Então, acabamos de falar, para você colocar aqui o sinal, qual é das duas, você vai olhar para você fazer a comparação da fração e colocar qual das duas é maior, tá? E qual das duas é menor. Você vai fazer essa comparação e colocar aqui, ok? Por isso que tem duas frações, para você estar observando e fazendo a comparação. Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Vamos logo ler aqui, olha. Pinte as figuras de acordo com a fração e complete as lacunas, tá? E tu vais pintar 2/5 dessa figura, 3/5 desta figura e 1/5 desta figura. Depois que você pintar, bacana como você tem observado, o que você vai fazer? Você vai me dizer qual é a maior fração, se é 2/5, 3/5 ou 1/5, certo? Então, aí nós temos uma que é considerada a maior fração e a outra que é considerada a menor fração, de acordo com o que eu te expliquei. Então, tu vais colocar a fração aqui nesse espacinho, ok? Beleza? Muito bem, é só para relembrar, certo? Depois você vai fazer as devidas correções para ver se você realmente acertou. Mas é muito fácil essa questão, vamos treinar. Em cada item, pinte as figuras de acordo com a fração e faça um X na fração que for maior, certo? Então, estamos aqui, olha. Eu tenho meio, eu tenho 1/4, eu tenho 3/4, eu tenho 3/7, não é verdade? Então, tu vais pintar as frações, o meio, metade. Tu vais pintar metade dessa figura, certo? Aqui, 1/3. Tu vai pintar quanto aqui dessa figura, certo? Então, tu vais observar, tu vais pintar direitinho e depois tu vais marcar um X em quais delas aí, se é uma, se é duas, que é a maior fração, ok? Certo? Então, aqui eu tenho a letra A, eu tenho a primeira e a segunda. Qual é das duas que é a maior fração? Aí, letra B, eu tenho a primeira e a segunda. Qual das duas é a maior fração? Aí tu vai fazer um X, beleza? Muito fácil. E vamos treinar. Brincando de pintar, né? Legal. Escreva as frações das partes coloridas e depois faça o que se pede. Ele já te deu as frações aqui, todas pintadinhas, e tu vai apenas representá-la desse lado aqui, ok? Beleza? Lembre-se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, que é o meu todo, e eu tenho duas partes que foi tomada, comida, não é verdade? Então, represente cada uma delas, faça sozinho, em forma de fração, muito fácil. Ok? Depois você faz suas correções, mas essas questões, novamente, mais uma, você já fez. Aqui, o que é que ele está te pedindo? Caso tu tenha dúvida, não tenha entendido. Das questões anteriores que você acabou de ver, as frações lá, os desenhos, as representações, você montou lá as frações, não foi? Muito bem. Você colocou tudo bonitinho as frações. Agora, o que ele quer que você faça? Ele está te pedindo para te escrever essas frações em ordem crescente, certo? Utilizando o sinal menor que. Como é que tu vai fazer ela em ordem crescente usando o sinal menor que? Aí ele diz aqui, escreva as frações em ordem decrescente usando o símbolo maior que, certo? Então, tu vai pegar todas aquelas frações lá da página anterior e colocar aqui ela direitinho em ordem, utilizando o sinal, o símbolo, né? Maior que e menor que, ok? Beleza, tá? Aqui você vai colocar verdadeiro ou falso, novamente, você está vendo duas frações, certo? E você vai me dizer aqui, certo? Qual dessas frações são verdadeiras aqui, tá bom? Ou falsas, entendeu? Você vai observar as duas frações e vai me dizer qual é verdadeira e qual é falsa. Você vai colocar aqui do lado o sinal, tá? Seria legal se tivesse para você explicar o porquê que elas são falsas, né? Seria interessante, seria uma boa discussão para o nosso entendimento, mas não está pedindo. Mas vamos lá, vamos te preparar uma assim. Complete a tabela de acordo com o exemplo e responda. Ele já te deu o exemplo aqui, olha. Tá vendo essa primeira fileira de 1 a 5 e aqui de 1 a 5. Então, ele quer que tu faça as fraçõezinhas. Só isso, muito fácil. Olha aqui. Então, eu tenho que tu fizesse a primeira fração, a segunda fração, e tu vai continuando. A terceira fração, a quarta fração, a quinta fração, certo? Olha o numerador, certo? E embaixo será o denominador, certo? Numerador, denominador, numerador, denominador. E assim você vai fazer todas elas, sendo que algumas ele já fez para você, olha. Aqui no final ele já fez com 5, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui, tá vendo? Ele já montou para você tudo bacaninha e isso é para você completar, muito fácil, certo? Aqui ele manda tu considerar a leitura,
Ó, considerando a leitura acima, de cima para baixo, considerando a leitura de cima para baixo, as frações nas colunas da tabela estão em ordem crescente ou decrescente? Se tu fores considerar ela de cima para baixo, essas frações, elas estão em ordem crescente ou em ordem decrescente? Aí tu vai escrever bem aqui, beleza? Aqui, considerando a leitura considerando a leitura da esquerda para a direita, agora ele quer da esquerda para a direita. As frações nas linhas da tabela estão em ordem crescente ou decrescente? Tu vais analisar direitinho e vai me dizer qual é a ordem, se ela está na ordem crescente ou decrescente. E por último, qual coluna tem duas frações própria? Você vai ter que voltar lá no nosso estudo do início sobre noção de fração para você relembrar o que é fração própria, imprópria e aparente, tá ok? Certo? Própria, uma aparente e uma imprópria. Qual dessas colunas aí está representando? É na primeira coluna, é na segunda coluna, na terceira, na quarta? Aí tu vais responder aqui embaixo, tudo bem? Bem aqui. Qual linha tem três frações aparentes? Uma imprópria e uma própria. Tudo bem? Beleza? Tente lá, faça, depois faça suas correções. Agora sim, vamos para o nosso assunto propriamente dito que estava faltando, certo? Que o nosso vídeo foi interrompido, ok? Então, agora nós vamos falar sobre frações equivalentes, certo? Então, eu coloquei aqui uma história muito bacana. Irene e Clóvis, eles recortaram cartões quadradinhos, tá? Do mesmo tamanho, um para cada. Irene dividiu em 4 partes iguais. Ela usou a divisão. Clóvis em 16. Depois, Irene pintou 2 partes do seu cartão e Clóvis pintou 8 partes do seu cartão. Veja como ficou a pintura deles. Está aqui, certo? Eles pegaram aqui o seu cartãozinho do mesmo tamanho, igual, certo? Eles pintaram, certo? Aqui, olha. Ela pintou as 2 partes e ele pintou 8 partes, ok? Você pode ver que é igualzinho, certo? Então, notamos que os dois pintaram a mesma parte do cartão, ou seja, metade do cartão. Assim, podemos dizer que a fração 2/4 é equivalente à fração 8/16, beleza? Então, o que é uma fração equivalente? Fração equivalente são frações que representam a mesma quantidade do inteiro, certo? A mesma quantidade do inteiro. Então, vamos entender melhor, mas como é que eu vou descobrir isso? Vamos lá, passo a passo, vamos. Prestando atenção para cá. A fração equivalente são frações que representam a mesma parte do inteiro. Eu estou te mostrando aqui, olha. Eu tenho 3 frações. Eu vou te mostrar como foi que eu encontrei para poder te afirmar que elas equivalem uma à outra. Vamos lá? Então, aqui eu tenho, essa aqui foi dividida em 1/3, essa aqui foi dividida em 2/6 e esta aqui em 4/12. Vamos ver como foi que eu fiz? Bora lá. Olha aqui. As frações 1/3, 2/4 e 4/12 são equivalentes, pois correspondem à mesma parte do meu inteiro. Beleza? Para obter as frações equivalentes, olha o que eu usei. A minha multiplicação. Ou, olha o que eu fiz. Para obter a fração equivalente, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural diferente de 0. Então, se eu escolher o número 2, eu vou multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Se eu escolher o número 4, eu vou multiplicar tanto pelo numerador quanto pelo denominador, certo? Aí eu vou encontrar as frações que equivalem a ele, certo? Vamos lá. Vamos ver como foi que eu encontrei esses números aqui. A partir desse aqui, tá ok? Vamos lá. Então, eu peguei aqui 1/3, eu multipliquei por 2 o meu numerador, multipliquei por 2 o meu denominador para eu obter 2/6, ok? Vamos lá. Olha aí. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 1/3 equivale a 2/6, que eu encontrei, não é verdade?
como a senhora encontrou esse outro, tia? Eu peguei, olha o que eu montei aqui para tu entender melhor, tá? Eu peguei aqui 1/3 novamente, multipliquei por 4. Ó, 1 vezes 4 dá 4, certo? Agora, 3 vezes 4 deu 12. Encontrei novamente, então eu sei que 1/3, 2/6 e 4/12 são equivalentes. Então, eu trabalhei a multiplicação aí. Novamente, aqui eu estou trabalhando a multiplicação para eu encontrar esse número, para eu saber que 2/4, 2/6 é equivalente a 12/18, certo? Olha aqui, 4 vezes 3 dá 12. 6 vezes 3 dá 18. Então, 12/18 é equivalente a 2/6. E aqui eu dividi, olha o que eu fiz. Eu peguei o 12, eu dividi por 4. 12 dividido por 4 deu 3, né? Eu tenho 12 laranja, eu vou dividir para 3 coleguinhas da turma, certo? Desculpa, para 4 coleguinhas da turma, 12. Então, cada um vai receber 3, porque 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9 e 9 mais 3 dá 12, certo? Tá aqui, ó, 12. Então, eu dividi 12 para 4, eu encontrei meu 3. Eu tenho 8, que é o meu denominador, dividi para 4, o mesmo número que eu dividi o meu numerador. Se eu tenho 8 laranja, eu vou dar para 4 coleguinhas, cada um vai receber quanto? 8 dividido para 4, cada um vai receber 2. 2 vezes 4, 8 para 8, nada, certo? Então, eu vou encontrar. Vocês lembram que nós trabalhamos múltiplos e divisores? Isso mesmo, é isso que nós vamos trabalhar aí. Então, nós temos que estar atento para a multiplicação e para a divisão, para nós encontrarmos as frações equivalentes, para nós descobrirmos quais frações são equivalentes àquela fração que foi colocada ali para você. Tudo bem? Parece um pouco difícil, mas não é se nós treinarmos, certo? Então, nós vamos treinar aí multiplicação e divisão, que nós vamos conseguir fazer bem bacana, tá? Certo? Beleza, olha aqui, olha, eu marquei para você, bem bonitinho. Então, 4/12, né, equivalente a 1/3, tudo bem? Beleza. Aqui nós temos a primeira questão para você fazer. Você vai pintar as partes que não estão coloridas, tá vendo aqui? A fração, ele te deu essas frações já pintadas, algumas, né, aqui umas partezinhas, ele manda tu completar. Tu pintar as que não estão coloridas. E depois ele quer que tu represente elas aqui em forma de fração, tudo bem? Nessa questão aqui, mas você vai dizer, mas tia, já está até resolvida, a senhora deixou aberto para eu ver? Foi. Sabes por quê? Porque tu precisas entender como eu encontrei essa resposta. Certo? Então, para que isso possa acontecer, eu vou montar aqui uma atividadezinha para você observar o porquê. Por que 2/6 é equivalente a 1/3? Por que 2/5 é equivalente a 1/3? Por que 4/12 é equivalente a 1/3? E por que 7/21 é equivalente a 1/3? A mesma coisa aqui. Por que 14/6 é equivalente a 7/3 aqui, terço? Por que 18/12 é equivalente a 7/3? Por que 21/9 é equivalente? Por que 17/13 é equivalente à fração que eu te dei? Por que 28/12 é equivalente à fração que eu te dei? Ok? Vamos lá. Então, vamos entender. Mas, primeiramente, venha para cá. Ele está te pedindo para te escrever a fração equivalente a 3/5, que tem o denominador 15, então a gente vai ter que encontrar. 2/3, com o denominador 18, então a gente vai ter que encontrar. E aqui ele quer que tu escreva 5 frações equivalentes a cada fração indicada, certo? Ele te dá algumas opções aqui, certo? Pode ser que tu não encontre todas essas, mas vamos lá. Vamos prestar atenção para cá. O que me interessa é isso aqui. Olha aqui. Então, eu coloquei para você lá essa questão dos que ele te deu lá, tudo circulado. Não foi verdade? Então, como foi que eu fiz para me encontrar aquele resultado? Eu peguei e fiz a minha multiplicação. Olha aqui. 1 vezes 2, eu encontrei o 2, né? E, tá aqui, era 1/3, não é isso?
Eu não coloquei o tracinho aqui, tá? Mas vamos ler, é assim, é 1/3. Eu tenho 1/3, certo? Então, eu vou multiplicar pelo mesmo número natural. Eu peguei o número 2, multipliquei aqui por 1. 1 vezes 2, 2. Então, eu coloquei 3 vezes 2, 6. Então, eu sei que 2/6 equivale a 1/3. Encontrei primeiro, tá? Eu já sei que esse aqui é equivalente. Peguei um próximo número lá, tá aqui o meu terço, tá aqui o meu 1/3, tá aqui o meu 1/3. Peguei esse próximo número aqui, eu multipliquei por 4, tanto no meu numerador quanto no meu denominador. Então, 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 4 dá 12, não é isso? 4, 4, 8, com mais 4, 12. Então, eu sei que 4/12 é equivalente a 1/3. Encontrei mais uma, certo? Sempre multiplicando, aqui eu peguei na parte da multiplicação. Aqui eu tenho 1/3, né? Eu peguei o 5 agora. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então, eu sei que o meu 1/3, ele é equivalente a 5/15. Tudo bem? Peguei novamente mais um número. 1 vezes... Tá aqui o meu 1/3, né? 1 vezes 7 dá 7. E 3 vezes 7 dá 21. Então, eu sei que 7/21 é equivalente a 1/3. Então, foram essas lá que eu encontrei, né? 2/6, 4/12, 5/15 e 7/21. O que você achou? Dá para fazer, né? Beleza! E para a próxima questão lá, da terceira questão que a gente viu, olha o que eu fiz aqui para mim encontrar o resultado. 15 que ele está pedindo, tu lembras que ele perguntou lá para ti, está te pedindo? Então, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei aqui. 3 vezes 3, eu encontrei o 9, né? 3 vezes... tá aqui. Eu multipliquei aqui por 3 e multipliquei por 5, porque eu fiz direto aqui, olha aqui, eu multipliquei por 3 e por 5, olha aqui, 3 vezes 3 dá 5. Então, o 3, olha onde eu coloquei bem aqui, mas é porque tá, é como se estivesse aqui e aqui, ok? Tá, então, 3 vezes 3 deu 9. 3 vezes 5 deu 15. Então, eu encontrei, olha aqui, olha, 9/15. Tudo bem? Ele queria que eu encontrasse, não foi? Então, eu encontrei 9/15, ok? Aqui o próximo que eu fiz, olha, ele quer 2/3, não é isso? Então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei aqui e multipliquei aqui o meu 2. Fiz a minha multiplicação, ele me deu 18, não foi? Como denominador. Ele quer que eu mostre como foi que eu achei isso. Então, bora lá. Eu peguei 2 vezes o 6, que eu encontrei o meu 12. Tá aqui, ó. 2 vezes 6 deu 12. E, claro, 2 vezes o 9, eu encontrei o meu 18. Então, eu encontrei o denominador que ele queria, certo? Aqui embaixo era para escrever 5 frações, como eu já falei para vocês, né? Nesse mesmo ritmo você ia procurar fazendo a multiplicação, trabalhando sempre os múltiplos e os divisores, certo? Fração de quantidade é muito show de bola. Vamos lá. Então, olha aqui. Uma costureira, olha aí, ela tinha 20 botões. Uma costureira possuía 20 botões de determinados tipos. Ela tinha da cor verde, não tá aqui, tá lá na outra página. Isso nem faz a memória da cor vermelha, parece. Ela tinha essas 2 cores. Sabendo que 3/5 dos botões são azuis, né? E 3/5 é azuis e 2/5 são verdes. Quantos botões são azuis? Ela quer saber quantos. Ela não tá te dizendo, tu vai ter que descobrir, certo? Quantos botões são azuis e quantos botões são verdes? Ela está te questionando. Vamos ajudá-la a descobrir, então bora lá. 3/5 e 2/5, tá? O número de partes o número de partes de um todo, tá? E o número de partes em que o todo foi dividido. Vamos lá. Ela te mostra um desenho. Mas olha o que eu fiz aqui antes de nós começarmos essa discussão da costureira. Olha o que tu vais fazer. Tá? Eu vou pegar essa questão aqui que tu vai entender rapidinho como é que ela vai descobrir quantos botões são azuis e quantos botões são verdes. Olha essa questão que bacana. Calcule a operação. Olha aqui. Olha o que ele te dá para ser mais fácil ainda. Ele te dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele te deu 10 lápis. Beleza, né? Legal. Então ele diz assim para mim. Eu quero saber
2/5 desses lápis. Como é que eu vou achar o 2/5 desse lápis? Eu vou usar a minha multiplicação e a minha divisão. Porque eu ainda não terminei de ler a regra, mas eu quis logo te mostrar para tu saberes que é fácil demais. Certo? Então aqui. Então o que eu vou fazer? Eu pego o meu 10. Já sei que o meu todo é o meu 10, né? Não é 10 lápis que eu tenho? É o meu todo. Aí eu vou multiplicar e eu vou dividir. Observe o que eu vou fazer aqui, olha. Eu peguei meus 10 lápis, certo? E olha o que eu fiz. Eu peguei meus 10 lápis, tá aqui. Eu vou dividir primeiro, eu vou usar o meu sinal de divisão pelo meu denominador, ok? Certo? Eu vou dividir. E eu vou achar um resultado aí. Eu tenho 10 lápis, eu vou dividir esses 10 lápis para 2 coleguinhas lá da sala. Cada um deles vai receber quanto? Beleza, vai receber 5. Se eu tenho 10 lápis, eu tenho 10 lápis, eu vou dividir para 5 pessoas, eu estou falando ao contrário. Eu tenho 10 lápis, eu vou dividir para 5 pessoas, cada uma vai receber 2 lápis. Não é verdade? Está aqui. Então, eu tenho 10 dividido para 5, cada uma recebe 2 lápis. Agora, eu encontrei o resultado. O que eu vou fazer com esse resultado? Olha o que tu vai fazer com esse resultado. Primeiro, tu dividiu, beleza? Primeiro tu dividiu, agora tu vai multiplicar, tu vai pegar o teu resultado aqui, que é o teu numerador, né, aqui representando, tá aqui, 2 vezes 4, tá? E eu vou pegar ele e multiplicar pelo meu numerador, certo? Aí eu vou encontrar 4. Então eu sei que 2/5 de 10 lápis é igual a 4. Então, 4 lápis. Encontrei meu resultado. Agora, bora voltar lá atrás novamente. Agora tu vai entender bem melhor quando nós fizermos a leitura aqui atrás. Olha agora. Continuando a história da costureira. Olha aqui. Para determinar quantos botões há em cada cor, devemos fazer assim. Dividimos o todo, que é 20, em 5 partes. E considerando 3 dessas partes, ou seja, multiplicamos o resultado por 3. Olha aqui, vou pegar 3/5, certo? Que é o que eu quero saber, ela quer saber. Primeiro a cor verde, azul, né? Então a cor azul é o quê? É o meu 3/5, olha aqui, certo? Então eu vou pegar o meu 3/5 e multiplicar pelo todo, por todos os meus botões, certo? Tá aqui. Bora lá. Então eu tenho aqui, olha o que eu vou fazer. Primeiramente, 20 dividido para 5 é igual a 4. Já achei, né? É igual a 4. Agora eu vou pegar esse meu 4 e trazer para cá. 4. Qual é o inverso da divisão? É a multiplicação. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai estar trabalhando isso, tá? Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Eu já encontrei o meu 3/5 de azuis lá dos meus botões. Eu sei que eu tenho 12 botões azuis. Agora vamos descobrir qual a quantidade dos botões verde. Eu vou pegar aqui o meu 2/5, cadê? Meu 2/5, tá aqui meu 2/5. Vou pegar, tá aqui, 2/5 vezes 20. Vou trazer para cá. 20 dividido para 5 é igual a 4, né? Eu tenho 20 botões, eu vou distribuir para 5 pessoas, cada uma vai receber 4. Eu já achei. Então, agora esse meu 4 aqui, eu vou trazer para cá e vou multiplicar, vou fazer a inversão do sinal. 4 vezes 2 é igual a 8, ou 2 vezes 4, tanto faz. Então, 4 vezes o 2 é igual a 8. Então, eu sei que o que restaram de botões para mim, eu sei que o meu 2/5 de botão são os verdes que estavam faltando, certo? Aqui, olha, eu encontrei. Então, tá aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu encontrei, tá aqui, meus botões verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu encontrei os meus 12 botões azuis. Não é legal? É só uma questão de treino. Aí bem aqui ele coloca para ti, só para tu estar sempre lendo e relembrando, para você não esquecer. Para calcular o valor da fração de uma quantidade inteira, basta dividir a quantidade pelo denominador
da fração e multiplicar o resultado pelo denominador. Repetindo, para calcular o valor da fração de uma quantidade inteira, basta dividir a quantidade pelo denominador da fração e depois multiplicar pelo meu denominador, certo? Foi isso que nós fizemos aqui, certo? Eu dividi, certo? E depois eu multipliquei. E assim eu encontrei meu resultado. Bom, meus amores, aqui a nossa atividade vai da página 155 até a página 158. E olha aqui que bacana, olha aqui, já te dá os desenhos para tu resolveres, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 apontadores. Aí ele quer saber como é que eu encontro o meu 1/5 desses apontadores aqui. Vamos lá, multiplicar e dividir? Vamos lá. Então eu vou pegar meus 10 apontadores e vou dividir para 5, que é o meu denominador. Então eu encontrei quanto? 10 dividido para 5 é igual a 2. Então eu vou pegar o meu 2, que é o meu resultado, eu vou multiplicar pelo meu numerador, né? 2 vezes 1 dá 2. Então 1/5 dos meus apontadores, dos meus 10 apontadores, é 2 apontadores, beleza? Então aí os restos você vai fazer com calma, contando e resolvendo. Aí você vai estar treinando ainda a nossa divisão e multiplicação e vice-versa.